Olá pessoal, Marcela na área. Conforme prometido, a gente vai trazer a terceira parte da resenha do livro As 5 Feridas Emocionais, e hoje a gente vai falar sobre a terceira ferida, que é a ferida da humilhação. Espero que vocês tenham assistido os 2 últimos vídeos, que são importantes para que você entenda as suas feridas. Não necessariamente você vai ter todas as 5 feridas, mas geralmente a gente tem alguma em maior e outra em menor proporção, então é importante. Mas para que você entenda o contexto das feridas emocionais, porque hoje eu vou falar só sobre a da humilhação, não vou me aprofundar muito, para o vídeo não ficar muito longo, tá bom? Bom, então, a ferida da humilhação é uma ferida que desperta em nós quando nós aprendemos a nos virar sozinho. Então, quando a gente é criança e a gente começa a aprender a falar, a comer sozinho, a usar o banheiro, a ser asseado, e a gente começa a ter mais independência e mais autonomia, é quando essa ferida desperta em nós. E como é que essa ferida desperta em nós? Ela desperta quando a gente sente que o nosso genitor, e aqui na ferida da humilhação é importante a gente ressaltar, que vai ser uma ferida que vai ser ocasionada pela mãe, tá? Ou em alguns casos, quando o pai tem aquela função de educador, ela vai ser gerada pelo pai. Assim, vamos entender esse contexto. Então, o pai educador é geralmente quando o pai está naquela função de chamar atenção, de repreender o filho por algum comportamento inadequado. Por exemplo, por ele estar sujo, mal vestido, por ele fazer alguma malcriação, que geralmente é a mãe que faz isso, né? Então, pessoal, é importante a gente entender aqui que a ferida da humilhação, ela é despertada em nós pela mãe, pela genitora. Por quê? Porque geralmente é a mãe que tem essa função de educar, né? De trazer hábitos mais saudáveis e de comportamentos mais adequados para a vida dessa criança. Então, maior asseio, um comportamento assim mais educado, mais obediente. Então, a mãe que vai dar as reprimendas para a criança, né? Geralmente no dia a dia o pai, pai costuma ser aquele que passa um pouco a mão na cabeça, né? A gente sabe disso. Mas quando o pai tem essa função de educador, que ele assume para si essa função de educar essa criança, de corrigir os comportamentos, ele também pode causar essa ferida. Mas assim, não é uma ferida que vai ser causada nas rotinas do dia a dia, no ambiente familiar ali em casa. É uma ferida que vai ser despertada na criança quando a criança ela é humilhada na frente de outros, então, de pessoas estranhas, até de familiares, mas de pessoas que não são ali do convívio cotidiano dela. Então, se essa criança fizer uma malcriação, sujar alguma coisa, ou aparecer sujo, ou fizer xixi na calça, alguma coisa nesse sentido, e essa mãe, principalmente, ou esse pai, repreender essa criança na frente de estranhos e essa criança se sentir culpada pelo seu comportamento, essa ferida da humilhação vai ser despertada. É importante a gente falar que a criança ela não sabe se autorregular emocionalmente. E isso eu já falei nos outros vídeos, isso eu ressaltei bastante. A criança ela não tem capacidade de se autorregular. Muitas vezes ela nem entende o que ela está sentindo direito. E aí o adulto tem que fazer esse papel. E quando o adulto não faz bem esse papel, a criança desenvolve muita vergonha de si mesmo, muita culpa pelos seus próprios comportamentos. Ela internaliza aquilo como se fosse culpa dela, como se ela fosse desprezível pelas atitudes. E ela é uma criança, né, gente? Nós, né? Para aqueles que sofrem dessa ferida, nós que fomos crianças, que crescemos com crianças feridas, quem cresce com a ferida da humilhação, cresceu com esse sentimento de se sentir desprezível. É como se os pais sentissem nojo, vergonha. É isso que a criança percebe ali. E ela internaliza aquilo. E a partir desse momento, ela vai usar uma máscara para camuflar essa ferida, que é a máscara do masoquista. O masoquista, que é aquela pessoa que sofre calado, que não expõe os seus sentimentos, que sente medo, que sente vergonha de falar o que realmente sente, por desagradar, por medo de ser uma vergonha para os outros, sobretudo para os seus pais, sobretudo para a mãe. Então, essa máscara do masoquista vai ser muito prejudicial para essas pessoas, no sentido de que são pessoas que não vão se autoproporcionar momentos de prazer, por exemplo. O prazer delas vai ser em sofrer, em internalizar os sentimentos e não expor isso. Então, gente, é importante a gente ressaltar bastante que o comportamento do masoquista vai ser nesse sentido de sentir prazer com sofrimento, porque ele se
adequou a isso, ele foi condicionado a isso na infância. A gente na infância, a gente vai se condicionando as coisas e a gente vai trazendo isso para a nossa vida de adultos. Então, muito comumente, o masoquista, ele vai associar o prazer dele a sofrimento, a dor, né? De se manter calado diante de situações para não se envergonhar, não envergonhar os outros, e vai associar o prazer dele muitas vezes a sacrifício. Então, são pessoas que geralmente elas se sacrificam muito, principalmente pelos outros. São pessoas que se doam muito, geralmente são pessoas bastante empatas, né? Mas elas carregam o peso dos outros nas costas muitas vezes. Elas assumem culpas de situações, de coisas que ocorrem pelos outros. Ela carrega, o masoquista, ele carrega o fardo dos outros, muitas vezes. E isso faz ele sentir um peso muito grande, né? E cada vez mais é uma bola de neve, ele vai sofrendo mais e sofrendo calado. E ele vai ter repercussões disso na sua vida sentimental, na sua vida profissional também e nas questões físicas, por exemplo. O masoquista é uma pessoa que, literalmente, esse peso que ele carrega, esse peso que ele sente é uma coisa que se colapsa, né? Vamos dizer assim, que transmuta para o seu corpo físico. Transmuta seria a palavra. Bom, vocês entenderam essa coisa toda psicológica do peso que ele carrega por ser quem ele é e de carregar o peso dos outros também, vai fazer com que ele seja uma pessoa com sobrepeso. E por quê? Porque os pequenos prazeres que ele se permite são, por exemplo, o de comer bastante. Já que ele não se permite, por exemplo, momentos de lazer, é uma pessoa que geralmente trabalha muito, que estuda muito, né? Como eu disse, se sacrifica muito pelos outros, pela família, pelos amigos, no trabalho, uma pessoa que se doa muito. Então, dentre os pequenos prazeres que ele costuma se permitir, ele se permite comer bastante, né? E é uma pessoa que geralmente sofre muito com questão de peso. Mas é aquilo que eu falei, o peso do mundo mental, né, ele se colapsa para a matéria. Então, o peso que ele carrega no psicológico dele vem para o físico. Uma das coisas que a Lizzie fala no livro aqui, que é bem interessante também, é sobre a relação que esse masoquista tem com essa mãe que humilhou ele. Então, geralmente é uma relação de dependência muito forte e ele precisa ali daquele contato com aquela mãe, daquela convivência, da aprovação daquela mãe. Então, são pessoas que vivem muito em função de agradar essa mãe e muitas vezes deixam de viver as suas vidas, de realizar os seus sonhos, os seus desejos, justamente para não desagradar essa mãe, para não vivenciar novamente aquela situação de humilhação. Isso é tudo muito inconsciente. E eu tenho certeza que se você percebeu alguns desses traços em você, você vai entender o que eu estou falando. Se você também não tem esses traços, pode ser que você tenha identificado em alguma outra pessoa, né? Essa coisa com a mãe, com esse genitor que o humilhou, não necessariamente é com a mãe, mas a maior parte das vezes sim. Então cria-se um vínculo ali traumático, vamos dizer assim, e ele vai tentar para o resto da vida sanar, né? Não digo sanar, mas camuflar isso, essa ferida e esse vínculo traumático, né? Essa ferida da humilhação, esse vínculo traumático que ele tem com a mãe é algo que ele vai carregar pelo resto da vida. Então é importante buscar cura para isso. Uma coisa interessante que a gente precisa falar sobre o masoquista é que ele tem os lados positivos dele, tem os pontos positivos dele. Eu não sei se eu abordei isso sobre as outras feridas, né? Mas o masoquista é uma pessoa que geralmente costuma ser muito engraçada, é uma pessoa que tira muito sarro de si mesma. E por quê? Porque ela tem medo de reviver essa ferida da humilhação. Então, para não ser humilhada pelos outros, rebaixada pelos outros, ela já faz isso por si própria. Então, é aquela pessoa que costuma ter boas relações socialmente, ela até se sai muito bem. Por quê? Porque ela se coloca nessas situações de rir de si mesmo, de brincar com as situações ali da vida dela. Então, costuma ser uma pessoa querida. Mas a gente precisa lembrar que por trás dessa alegria toda, muitas vezes, tem as feridas ali, que ficam sendo escondidas, né? E no caso dessas pequenas humilhações que ele sofreu na infância, porque eu acredito que não seja só uma situação, um fato, uma situação de humilhação. Geralmente são fatos sucessivos, são situações contínuas de humilhação que vão marcando a nossa alma, que vão ficando, memórias que vão ficando ali no nosso subconsciente,
Pode ser que tenha sido um evento muito traumático a ponto de ter sido impregnado de uma maneira muito forte no nosso subconsciente, mas eu acredito que sejam constantes situações, tá, gente? Eu penso dessa forma, porque para uma pessoa carregar uma ferida dentro de si, eu acho que não é apenas por um fato isolado, sabe? A não ser, como eu disse, a não ser que tenha sido uma coisa muito absurda, uma humilhação muito absurda, né? Mas aí também tem a questão da extensão dessa ferida, que cada um vai tê-la em maior ou menor tamanho. E aí cabe a cada um de nós analisar o quanto as situações, as memórias nos impactaram, né? O masoquista ele tem muitos medos, então como eu disse, ele tem medo de ser aviltado, rebaixado, humilhado publicamente. E ele é uma pessoa com medo de envergonhar os outros também, então ele carrega muitos medos consigo. Como eu disse, é muito peso sentimental que ele carrega e guarda muito para si, porque ele não costuma contar isso para as outras pessoas, ele não tem o hábito de se abrir. E é importante, né, que a pessoa reconheça esses medos em si e procure trabalhá-los. Outra questão do masoquista também é que geralmente ele tem problemas na vida sexual, vergonhas. E a Lizzie fala aqui no livro que as pessoas masoquistas têm muita vergonha, muita dificuldade na vida sexual, mas geralmente elas vêm de famílias já com um histórico nesse sentido, nesse contexto. Então são famílias que têm problemas com sexualidade, eles também provavelmente vão se relacionar com pessoas com esse tipo de problema, que a gente atrai, né? Aquilo que a gente vibra, a gente atrai. Se a gente está vibrando no medo, na vergonha, na culpa, né? Como eu disse, sentir-se culpado por ser quem você é, você acaba atraindo situações parecidas para sua vida. Para quê? Para que você aprenda alguma coisa com ela. Então eu enxergo dessa forma. Então outra coisa que geralmente os masoquistas precisam trabalhar são os tabus nessa área íntima. Tantos desejos reprimidos na vida do masoquista, né, gente? Sentimentos, então, de vergonha, de culpa, de medos, tantos medos, muito medo de sentir vergonha, muito medo de envergonhar os outros, faz com que essa pessoa carregue esse peso consigo, isso colapse, se materialize no seu corpo, né? A Lise Bourbeau fala muito disso no livro, que as características físicas que nós temos, geralmente elas estão relacionadas com o nosso psicológico. Como eu disse, a pessoa masoquista, ela tem tendência a uma compulsãozinha ali alimentar, porque é uma pessoa que não se permite muito ter outros tipos de prazer, porque são pessoas que se sentem indignas. Muitas vezes são pessoas que se sentem sujas, que se sentem piores que os outros. Internamente, elas sentem isso. É lógico que elas não vão externar. Como eu disse, elas guardam muito isso para si. De que forma elas externam? Em forma de brincadeiras, em forma de palhaçada, que faz com que elas sejam engraçadas, às vezes extremamente simpáticas, mas tudo para camuflar o verdadeiro sentimento de inadequação que elas têm para consigo mesmas. Então, são pessoas que carregam esse peso muito fortes, são pessoas que a Lizzie fala no livro, né, de algumas características que essas pessoas têm e de alguns problemas de saúde que essas pessoas possam vir a apresentar. Então são pessoas que, por não falarem o que elas realmente sentem, por não externarem seus verdadeiros sentimentos, elas acabam tendo muitos problemas relacionados à região da garganta, né? É como eu digo, as pessoas não são uma caixinha. O que eu estou descrevendo aqui não quer dizer que vai ser igualzinho com todo mundo. A gente tem as feridas dentro de nós em maior ou em menor extensão, tá? Então é preciso entender isso. E muitas vezes a gente vai ter outras feridas também associadas em maior ou menor extensão. Mas se a sua ferida da humilhação ela é mais presente, se a ferida da humilhação ela é mais presente em você, é lógico que você vai observar esses sintomas com maior extensão. Então, são pessoas com sobrepeso e com todos os problemas de saúde relacionados ao sobrepeso. Então, se a gente for analisar, são pessoas que têm tendência a diabetes, a hipertensão, são pessoas que têm tendências a problemas de fígado, né? Porque principalmente são pessoas que têm uma alimentação inadequada mesmo, que vem da compulsão, né? Por comer fast food e coisas do gênero, coisas que proporcionam um prazerzinho ali momentâneo que elas acabam se permitindo. Se as pessoas masoquistas que têm a ferida da humilhação, elas dessem vazão aos seus reais desejos, às suas reais necessidades, elas falassem sobre isso, elas externassem mais, elas procurassem entender esse comportamento delas e elas pudessem se permitir vivenciar
os prazeres da vida, com certeza as coisas mudariam, porque sim, elas precisam entender que elas são dignas, elas não são piores, não são menos do que nenhum outro ser humano. Então, se permitir se desconectar muitas vezes do estresse da vida cotidiana, ali, de trabalhar demais, de estudar demais, de se dedicar demais, por exemplo, às coisas de casa, aos problemas da família, aos problemas dos outros. É importante a gente ter empatia, se colocar no lugar das outras pessoas e ajudar, mas desde que isso também não nos sobrecarregue, não nos atrapalhe na nossa vida, né? Então, carregar o peso do mundo, ninguém tem essa responsabilidade. A gente precisa primeiro lidar com os nossos próprios fantasmas, com os nossos próprios problemas, e é isso que o masoquista não sabe fazer. Ele não sabe lidar com as próprias vicissitudes dele. Então ele se cala, porque ele foi condicionado a isso, por sentir-se envergonhado, e ele não externa isso e acaba virando um turbilhão dentro de si e aí se colapsa dessa forma numa vida que não é nem um pouco saudável, né? E ele vai se autodestruindo. Então é importante a gente ter essa consciência, né, gente? Na minha opinião, a ferida da humilhação, a ferida de todas as que eu li até agora, que nós estamos estudando e resenhando aqui no canal, é uma ferida um pouco mais simples não digo de resolver, mas ela não fere tão profundo. As pessoas, como eu vejo, por exemplo, a ferida da rejeição, que é uma ferida que vai ferir a pessoa no direito dela de existir, né? Ou a ferida do abandono, que torna uma pessoa dependente do outro, da validação do outro, de relacionamentos, de algo externo. No caso do masoquista, ele tem muito essa necessidade de certa forma de validação do outro, da mãe, principalmente no sentido de viver em função de não humilhar e de não envergonhar as pessoas, mas uma pessoa que tem uma certa alegria de viver, ela encontra um certo prazer de viver, mesmo que seja no sofrimento. Então, eu acho que só precisa virar essa chave, entender que não precisa existir sofrimento para ter prazer. A gente pode ter uma vida prazerosa, se proporcionar, e por isso que a ferida da humilhação ela se relaciona muito com a questão do ter, né? Do fazer, a princípio, no caso, o masoquista, ele se preocupa muito com o fazer no sentido de não provocar vergonha nas pessoas, e do ter no sentido de que isso mexe muito com o direito dele de ter momentos de prazer genuínos, então, de lazer, de distração. Então, o fato do masoquista não se permitir ter momentos de satisfação, de prazer, pequenos momentos de distração na sua vida, relacionados a coisas boas e positivas, não necessariamente ao sofrimento, faz com que ele se sinta indigno, até muitas vezes de prosperidade, que muitas vezes ele pode até ter dificuldade de prosperar na vida, ou de repente ele até consegue prosperar, mas ele não desfruta disso. Geralmente são outras pessoas que desfrutam disso, porque mesmo ele sendo uma pessoa empata, uma pessoa que produz, uma pessoa que conquista coisas, ele não se sente digno de aproveitar aquilo. Então, é uma ferida que eu acho que se as pessoas fizerem uma autoanálise, tiverem esse comprometimento de se observar no dia a dia, procurar essas memórias negativas que bloqueiam essa questão do merecimento, né? Da aceitação, da autoaceitação, no sentido de que nós merecemos coisas boas, nós merecemos felicidade, nós merecemos tudo de melhor que o mundo pode nos dar. Humilhação é algo que tem que ficar lá na nossa infância, essa ferida a gente tem que curar, e por isso que eu digo que existem muitas ferramentas interessantes. Eu, particularmente, uso o Ho'oponopono, mas também tem os auxílios de profissionais de psicologia, essa área de psiquiatria, de terapeutas. Eu acredito que as pessoas têm que buscar as ferramentas que elas consideram que vão ajudar mais. Bom, pessoal, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e a gente vai voltar numa próxima oportunidade com a ferida da traição, que é uma ferida bastante impactante na vida das pessoas também, né? Mas nada que não se cure, nada que a gente não possa encontrar ferramentas para curar.
curar essa nossa criança interior, abraçá-la e dizer que nós podemos cuidar dela e com essa criança interior recuperada e feliz ter uma vida plena e maravilhosa, porque é para isso que a gente está aqui, para ser a nossa melhor versão. Bom, agradeço demais, gratidão a todos que assistiram até aqui e até uma próxima.